Hoje, o meu cancelamento vem. No vídeo de hoje, eu quero trazer um tema que pode ser um pouco polêmico, que é o uso de ferramentas na construção do RPA. Hoje eu quero abordar os dois tipos principais de ferramentas que existem no mercado para que a gente construa robotização, que é ferramentas do tipo low code e as ferramentas do full code. Qual é o melhor tipo de ferramenta para se trabalhar com RPA? No final, eu vou deixar qual é a minha preferida. Então, vamos lá. Então, hoje vamos abordar aqui as diferenças que existem entre os dois tipos de ferramenta. Vou trazer exemplos de ferramentas que trabalham com low code, exemplos de ferramentas que trabalham com full code. Vou dizer qual é a minha escolha, qual é o melhor tipo de ferramenta que eu prefiro na hora de criar. E como bônus, eu vou trazer uma terceira opção de como a gente pode construir robotização que não apenas limitado ao low code e ao full code. Então vamos lá. Plataforma de low code, eles utilizam interfaces visuais e configurações pré-definidas para criar automação, minimizando a necessidade de escrever code. Então, como a gente sabe, muitas ferramentas low code, ele utiliza ali a função drag and drop, que você arrasta os componentes e configura ali alguns parâmetros e faz a automação funcionar. E quais são as vantagens desse tipo de ferramenta? Rapidez, a gente tem um desenvolvimento mais rápido, permitindo uma rápida implementação das soluções e muitas vezes pessoas que operam essa ferramenta nem sequer precisa ser um desenvolvedor. Facilidade de uso, hoje em dia as interfaces estão cada vez mais intuitivas, que podem ser utilizadas, como eu falei, por qualquer tipo de usuário ali que tenha pouco ou até mesmo nenhuma experiência de programação. A questão da agilidade, então, adaptação muito rápida às mudanças no processo, graças à flexibilidade das plataformas. Inclusive, até quando você muda de uma ferramenta para outra, você não percebe tanto porque a funcionalidade entre elas é basicamente igual de arrasta e solta componente, cada uma com sua particularidade. Mas também temos as desvantagens desse tipo de ferramenta, como, por exemplo, limitação. Ela pode não ser adequada para automações complexas que exigem alto grau de personalização. Então, se a gente tem, de repente, grandes volumetrias de dados, muitas manipulação de arquivos muito pesado, talvez esse tipo de ferramenta ele pode nos dar uma dor de cabeça na hora da gente fazer uma automação realmente robusta. Dependência de plataforma, então, de repente, todas as ferramentas de mercado de low code hoje, você tem o termo chamado de locked-in, então, quando você desenvolve, se porventura você precisar sair daquele fornecedor e ir para uma outra ferramenta, você perde, você vai ter que fazer do zero para a nova tecnologia que você está adequando. Então, isso tem uma alta dependência da plataforma, o que é uma desvantagem também. Performance, em alguns casos a performance pode ser inferior à solução de full code, especialmente em cenários de alta carga, como eu falei anteriormente. Mas também temos as ferramentas de full code, que envolve escrita de código, propriamente dito aí, e aí é utilizado várias linguagens de programação, como Python, C#, enfim, .NET em geral, Java, entre outras ferramentas também. O próprio Excel, não VBA, você também consegue fazer automatização aí de algumas coisas. Então vamos lá, qual é o tipo de vantagens desse tipo de ferramenta? Flexibilidade, porque permite a criação customizada, personalizada e soluções bastante complexas. Então, devido à flexibilidade dela, a gente pode usar várias bibliotecas de terceiros para que a gente melhore a solução em si, Performance, geralmente aí oferece uma performance, um desempenho melhor e mais rápido devido à flexibilidade de desenvolvimento. Controle, permite que o controle total sobre todos os aspectos da automação. Então, assim, a gente não fica preso a um determinado componente, a gente pode usar outro. A vantagem também, usando o conceito de locked-in, no caso, você está trabalhando com Python e, de repente, vai mudar para outra ferramenta. Então, para trabalhar agora com C#, então você consegue fazer isso rapidamente e você não fica preso àquele fornecedor. Uma vez que você desenvolveu em Python, aquele código é seu e vai funcionar independente da ferramenta, independente do que você usou ali para construir, assim como C# ou Java, tem vários editores também, então você não fica preso. O código, uma vez que você parou de contratar serviço de orquestramento, por exemplo, existem ferramentas que substituem o papel ali
do ambiente que faz toda a orquestração das automações, controle de log, schedules do robô. Então, isso é seu, é nativo, e você não perde isso. Também tem as desvantagens desse tipo de ferramenta. Então, diferentemente da facilidade que a gente tem no low-code, a gente precisa de pessoas desenvolvedoras que detenham conhecimento técnico de programação, independente da linguagem Python, C# e Java. Então, precisa ter esse grau de conhecimento em programação para que possa ser construído as automações de formas robustas, de forma correta, escalável, enfim. Tempo de desenvolvimento, enquanto low-code a gente arrasta componente rapidamente, a gente pode ter uma solução que atende já minimamente ao usuário, enquanto, de repente, para ter essa mesma funcionalidade em low-code, precisa ali de um tempo maior. Claro, vai depender da complexidade, mas, em geral, o full-code ele precisa de um tempo mais para ser construído do que propriamente a low-code em linhas gerais. Custo, né, como eu falei ali, talvez por você precisar de profissionais que tenham expertise, então se você tem alguns processos para automatizar bastante complexo, que requer vários tipos de integração, talvez você precise de profissionais expert, com nível de senioridade lá em cima, até arquiteto, para que esboce isso da melhor forma possível, e de repente existe um custo maior para a aquisição, né, desses colaboradores. E aí, vou trazer alguns exemplos de ferramenta, tanto low code como full code. Vou começar aqui com os full code, AutoIT, inclusive foi meu primeiro contato com ferramenta de robotização, isso há aproximadamente 7 anos. A ferramenta que na época era um pé duro, era basicamente um bloco de notas melhorado, né, com destaque de mudança de cor, de acordo ali com a ferramenta, assim como a gente pode configurar no Visual Studio, no Code e no próprio Python também. E eu precisei fazer automação no SAP, habilitando ali o SAP GUI, mas é uma ferramenta que naquele momento me atendeu bastante. Mas temos o Selenium, ou seja, tem o próprio IDE do Selenium, é uma das alternativas que se usa o Selenium, usando o próprio IDE para estar fazendo automatização ali, principalmente de telas, né, para o usuário. Mas também tem as próprias linguagens de .NET e Java que podem fazer o uso de Selenium Driver. Então, dentro dos próprios ambientes de .NET e Java, a gente consegue fazer o uso do framework da Selenium, por exemplo, para estar fazendo as robotizações. E temos o Python também, como eu falei, existe alguns frameworks também do Python, no caso, posso citar aqui a BotCity, que ele também já dá uma biblioteca que também utiliza do PyAutoGui, enfim, para que a gente possa fazer o desenvolvimento, assim como a própria BotCity também dispõe de uma ferramenta de orquestração, né? Fazer todo o controle, gestão, monitoramento dos robôs, e aí, diferentemente das low-code, a gente não fica preso à ferramenta, a gente não perde em nenhum momento os robôs porque a gente deixou de usar, porque a gente não renovou licença com eles, por exemplo. Os exemplos de ferramentas low-code, as 4 principais, as 4 líderes de mercado. A gente tem a UiPath, né, bastante flexível também. A gente tem a Automationware, também tive a oportunidade de trabalhar com Automationware, inclusive desde a versão 10, que era uma versão desktop. Tive a oportunidade de trabalhar também com Power Automation, isso no início também da criação da ferramenta, quando a Microsoft ainda não tinha o Power Automate Desktop. Então, foi preciso ela adquirir uma ferramenta de terceiro chamada WinAutomation para poder trabalhar com robotização em sistemas de tipo desktop, né, de tipo Windows, porque a princípio, nativamente, ele foi criado para trabalhar com sistemas web, né? E temos também a Blue Prism. Tive a oportunidade de trabalhar já com as quatro ferramentas, cada uma também com sua particularidade, mas de forma geral, drag and drop, arrasta o componente, configura ali os parâmetros do componente, e aí a gente tem as automações. Mas eu sempre pergunto, finalmente, Francisco, que tipo de ferramenta você escolhe? E eu diria que eu escolho depende. Depende do contexto da empresa, depende da complexidade dos processos que a gente precisa automatizar, depende do que tipo de pessoas vão operar as ferramentas,
porque como eu falei, se é uma low code, talvez a gente não precise de pessoas que tenham expertise em desenvolvimento, mas já se for low code, precisa desse tipo de profissional. Se for atividades do dia a dia que você consegue dar até para o próprio usuário criar e rodar as automações no próprio computador, a ferramenta de low code é mais apropriada, mas se for uma solução mais robusta, que vai rodar ali no servidor, não na máquina do usuário, talvez uma flexibilidade maior, não que a low code não permita, mas a flexibilidade de criar coisas mais robustas com low code, talvez seja uma oportunidade. Então, assim, eu costumo dizer que eu não tenho apego à ferramenta, costumo dizer que a gente analisa o contexto da organização, questão de licença também, então tamanho da empresa, tamanho, complexidade dos tipos de processo a ser automatizado, enfim, a gente faz uma análise completa e a gente escolhe ali a ferramenta primeiro, que se encaixa dentro da solução que a gente precisa entregar para o cliente, assim como o tamanho da empresa que está provendo esse serviço para a organização, seja uma empresa de consultoria, por exemplo, que vai estar optando ali e alinhando com o cliente, dependendo do tamanho do cliente, qual é a ferramenta necessária. Então, na minha concepção, não tem a melhor ferramenta. Tem para o contexto do cliente, para o contexto dos processos, para o contexto de que tipo de profissional vai operar a ferramenta, existe a mais indicada para aquele contexto e que nada também impede de se trabalhar com os dois tipos de ferramenta. Tá? Mas aí eu quero apresentar também aqui como bônus uma outra forma, um outro jeito de criar as automações, os RPA, que são as automações híbridas. Você já ouviu falar no tipo de automação híbrida? Então, não é uma coisa que é recente do mercado, já tem alguns anos, e aí eu posso citar o primeiro desafio que eu precisei criar automação híbrida, mas de lá para cá lidei isso de várias formas, com outras ferramentas, inclusive. Então, o primeiro caso ali, quando eu trabalhava ainda com Automationware na versão desktop, a gente trabalhava com alta volumetria de arquivos Excel. A gente precisava manipular não apenas os registros, mas incluir uma nova coluna, tirar uma nova coluna, fazer processamento chegava a milhares de linhas do registro. Então, a gente operar isso ali no Automationware nativamente, na versão desktop principalmente, era muito custoso fazer o processamento desses milhares de linhas. Então, o que é que eu optei porque a Automationware provia naquele momento? Era fazer o uso de Metabot. Então, eu desenvolvi algumas bibliotecas em C#, lá no Visual Studio, usando as próprias packs do .NET para manipular esse tipo de arquivo Excel. E aí eu conseguia fazer tudo isso em C# e depois eu gerava a DLL desse projeto, importava para dentro da Automationware, do Metabot, fazia o uso do Metabot, linkando ali os métodos que era criado na DLL, e com isso a gente podia chamar ali uma dos componentes nativamente da Automationware esses métodos dessas DLL, e a gente conseguia fazer todo o processamento desse tipo de arquivo, excluir coluna, adicionar coluna, fazer cálculos, fluxos que a demanda poderia passar dos mais diversos, e a gente usava essa automação híbrida. Não sei se você já teve contato, e a ideia aqui que no próximo vídeo eu traga mostrando na prática, vou desenvolver junto com vocês como é que a gente pode fazer isso usando a linguagem, usando a ferramenta do iPath, né? A gente como construir automações híbridas usando a ferramenta iPath, e a ideia também que eu traga em outras ferramentas também, como é que a gente pode juntar os dois tipos de solução, juntando ali o uso de low code e o uso de full code ali para a gente ter as automações que a gente chama de híbrida e ter uma solução mais robusta, dado aí o tamanho da complexidade das automações. Então, espero que você tenha gostado. Se você quer ser notificado do próximo vídeo, quando eu vou mostrar a automação utilizando o iPath híbrida, como é totalmente atualizado, né? Vou passar por uma atualização do que o iPath fez. Então, já se inscreve, já ativa as notificações aí, para que você não perca o conteúdo. Gostaria de te agradecer, muito obrigado por estar aqui e te vejo numa próxima. Um forte abraço.